Salmo 14, versículo 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém. Até aqui. Quem ri por último, ri melhor. Quem ri por último não é porque demorou mais para entender a piada. Não. Quem ri por último, ri melhor. Esse ditado nos ensina que a alegria que vem fácil, ela vai embora com a mesma facilidade e rapidez que veio. A alegria que permanece é aquela que demora para chegar. Quem ri por último? A pessoa que demorou mais a receber a alegria é essa que ri melhor. A alegria que permanece é aquela que demora a chegar, e ela demora a chegar exatamente porque nós temos que lutar por ela. A alegria fácil, a alegria que vem de forma fácil é aquela que a gente não precisa lutar por ela. E é por isso que ela vai embora fácil também. Qualquer coisa que nos chega sem luta, sem sacrifício, sem esforço, isso vai embora rapidamente. A gente poderia usar uma ilustração da natureza. As borboletas, elas não são sempre borboletas. As borboletas começam a sua vida como larvas. Uns bichinhos estranhos, feios. E daqui a pouco elas começam a construir um casulo. E dentro desse casulo, elas se transformam numa borboleta. E elas têm que lutar para sair daquele casulo. Elas têm que se esforçar para sair daquele casulo. Se nós pegássemos aquele casulo e, com cuidado, a gente abrisse para ajudar a borboleta a sair do casulo, sabe o que aconteceria? Ela não conseguiria sobreviver. Porque o esforço que ela tem que fazer para sair do casulo é necessário para que ela se fortaleça, para que ela consiga sobreviver no mundo. A alegria que vem fácil, a alegria pela qual a gente não precisa lutar, é uma alegria que vai fácil também. A alegria que vem fácil é uma alegria superficial. A alegria que vem fácil é aquela alegria do último dia do ano. Onde as pessoas estão cansadas, mas elas têm a esperança de que o ano que vai começar vai ser muito melhor do que aquele que está acabando. Então elas se alegram. Elas estão com seus amigos, com seus familiares, estão fazendo churrasco, estão soltando fogos de artifício quando chega a meia-noite e elas estão alegres. Mas logo que passa esse porre do ano novo, a alegria vai embora. Porque é uma alegria artificial, uma alegria forçada. As pessoas não lutaram por aquela alegria. A alegria que vem fácil é uma alegria
superficial, ela é incapaz de suportar as dificuldades da vida. Quando a pessoa percebe que o ano que começou não vai ser melhor do que aquele que terminou, a alegria vai embora. Mas aquela alegria que vem porque nós lutamos por ela, essa alegria que surge a partir da luta, ela permanece conosco mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Se você é um filho de Deus, você não pode se contentar com uma alegria fácil, com uma alegria superficial, com uma alegria frágil, com uma alegria que qualquer coisa ruim, ela desaparece. Porque a alegria, ela só é útil quando a coisa não está legal, né? A alegria não é útil quando as coisas estão boas. Qual é a utilidade da alegria quando as coisas estão boas? Nenhuma. A utilidade da alegria é exatamente quando as coisas estão ruins. É ali que a alegria serve para alguma coisa. Então você, como filho de Deus, você não pode se contentar com uma alegria fácil e frágil. Na verdade, se você é um filho de Deus, Deus não vai permitir que você se contente com uma alegria frágil, fácil e superficial. A alegria que Deus tem para os seus filhos não é essa alegria do mundo superficial. A alegria que Deus tem para os seus filhos é uma alegria sólida, uma alegria que não se deixa abalar por nada nesse mundo. Uma alegria que permanece para sempre. Nós estamos falando de alegria porque o último versículo desse salmo fala de alegria. Quando a salvação de Deus se manifestar, o povo de Deus vai se regozijar, o povo de Deus vai se alegrar. Deus, a alegria que Deus tem para ti é uma alegria sólida. E é aqui que as coisas começam a ficar complicadas, porque para Deus te dar essa alegria sólida, é necessário que Ele te coloque em circunstâncias que vão te forçar a lutar pela alegria. Deus não vai te colocar em circunstâncias em que a alegria fácil surge. Não, Deus vai te colocar em circunstâncias em que você vai ter que lutar pela alegria. Porque o objetivo de Deus é exatamente esse. Que você lute pela alegria. Que você não se contente com aquela alegria fácil e superficial. O Salmo 14 fala exatamente disso. O Salmo 14 fala de circunstâncias nada fáceis, nada agradáveis, mas nas quais nós devemos lutar. O Salmo 14 fala de duas circunstâncias específicas, que não são nada fáceis e nem agradáveis, de como nós devemos lutar pela alegria enquanto nós estivermos envolvidos nessas circunstâncias. A primeira circunstância é o desvio de pessoas que nós considerávamos irmãos em Cristo. Não é uma situação fácil essa, né? Pessoas que nós considerávamos irmãos em Cristo se desviam. E a gente, no meio dessa circunstância, a gente tem que lutar pela alegria, mesmo em face da tristeza de ver alguém se desviando. A segunda circunstância são os sofrimentos causados pelas maldades daquelas pessoas que não obedecem a Deus. E o Salmo 14, ele nos apresenta 3 verbos, ele nos apresenta 3 ações que nós devemos empreender na luta pela alegria de Deus em meio às circunstâncias difíceis. Esses 3 verbos, essas 3 ações são obedecer, invocar e esperar.
Obedeça ao Senhor e não se desvie com os demais. Invoque ao Senhor e não se abale com o sofrimento. Espere no Senhor e se alegre com a salvação, se alegre com a restauração que Deus vai trazer para a tua vida. É com essas armas espirituais que o Espírito Santo quer te ensinar a lutar pela alegria que só Deus pode te dar. Uma alegria inabalável, uma alegria que permanece para sempre. Obedeça ao Senhor, invoque-o e nele espere, e ele te dará alegria e restauração, alegria e salvação. O versículo 1 começa dizendo que o nécio diz no seu próprio coração não a Deus. Não existe Deus. Esse nécio, nós lemos, esse nécio que diz no seu coração que não há Deus, é o mesmo que no versículo 3 se desviou, desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Esses aqui são aqueles que se desviam de Deus. Os nécios, os tolos, aqueles que não possuem a sabedoria de Deus, se desviam exatamente por causa do ateísmo. Eles dizem não há Deus. Existem dois tipos de ateísmo. O ateísmo filosófico e o ateísmo prático. Nós discutimos a diferença entre esses dois tipos de ateísmo na pregação que fizemos no Salmo 10. O ateu filosófico é aquela pessoa que não crê na existência de Deus. É aquela pessoa que discute com outras pessoas no Facebook, no Instagram, no Twitter, em comentários no YouTube, e ela quer provar que Deus não existe. Esse é o ateu filosófico. Ele adotou uma filosofia pela qual ele acredita que Deus não existe. Já o ateu prático é aquele que até crê na existência de Deus. Ele afirma que acredita em Deus. O problema é que ele vive como se Deus não existisse. Desses dois tipos de ateísmo, qual você acha que é o mais perigoso? O mais perigoso não é o ateísmo filosófico. O mais perigoso é o ateísmo prático. O mais perigoso é o ateísmo na pessoa que crê na existência de Deus, mas vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não houvesse de julgá-la, vive como se ela não tivesse que prestar contas a Deus por tudo aquilo que ela faz, por tudo aquilo que ela pensa, por tudo aquilo que ela diz. O ateísmo prático, ele facilmente se disfarça de religiosidade. E a gente vê isso no Brasil. As estatísticas oficiais mostram que o Brasil é um país extremamente religioso. O Brasil é um país extremamente religioso. Muito mais do que religioso, as estatísticas oficiais mostram que o Brasil é um país cristão. A maior parte da população brasileira se diz cristã. A maior parte da população brasileira diz que acredita que Deus existe, não qualquer Deus. Diz que acredita que o Deus cristão existe. Sejam católicos, sejam evangélicos. Aqui eu não estou fazendo distinção. Grande parte da população brasileira é crente no Deus cristão. Se diz crente no Deus cristão, afirma que o Deus cristão existe. Mas ainda assim, ainda que a vasta maioria dos brasileiros afirmam crer na existência de Deus, essas mesmas pessoas vivem como se Deus não existisse. Como se Deus
não fosse julgá-las pelos seus pecados. Até uns 15 anos atrás, a gente podia falar apenas acerca dos católicos não praticantes. O católico não praticante era aquela pessoa que tinha nascido numa família católica, tinha sido batizada, tinha sido catequizada na igreja católica, fez a primeira comunhão, mas ela não vai na igreja. Mas ela se considera católica. É um católico não praticante. E os crentes evangélicos gostavam de tirar um sarro dos católicos, né? Olha só, vocês têm católicos não praticantes. Hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, porque hoje em dia nós temos evangélicos não praticantes. Pessoas que se dizem evangélicas, mas que não praticam aquilo que o Evangelho ordena. Ateus práticos. Afirmam que Deus existe, afirmam que creem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Isso é o ateísmo prático. O ateísmo prático é aquilo que nós temos no Brasil. Viver como se Deus não existisse, como se não tivéssemos que prestar contas a Ele e sermos julgados por Ele. É por isso que, ainda que as estatísticas afirmem que o Brasil seja um país cristão, a verdade é que o Brasil é um país ateu. Não ateu do ponto de vista filosófico, mas ateu do ponto de vista prático. E talvez seja isso que deva mudar na mentalidade, na estratégia dos evangélicos na conquista do Brasil para Jesus. É parar de considerar que o Brasil seja um país cristão. É reconhecer que o Brasil é um país ateu. É reconhecer que de nada adianta esse crescimento explosivo de não sei quantos milhões de evangélicos. É reconhecer que apesar dessa explosão, dessa diminuição de católicos que se tornaram evangélicos, na verdade não mudou grande coisa. Aqueles católicos que eram não praticantes se tornaram evangélicos não praticantes. Continuam ateus práticos, continuam vivendo como se Deus não existisse. Apenas mudaram de religião, mas a religião não mudou a vida deles. Talvez a igreja brasileira deva começar a trabalhar a partir dessa estatística de que o Brasil não é um país cristão, de que o Brasil é um país ateu. Essa é a realidade espiritual do Brasil e essa era a realidade espiritual da nação de Israel na ocasião em que Davi escreveu este salmo. Porque Davi aqui ele está olhando para a nação de Israel. Da mesma forma como nós hoje aqui estamos olhando para o Brasil, dizendo que o Brasil é um país ateu, Davi estava olhando para a nação de Israel nos seus dias. E Davi estava dizendo, a maioria da população em Israel são pessoas. Israel é formado por pessoas que, apesar de afirmarem crer na existência de Deus, vivem como se Deus não existisse. É por isso que Davi fala aqui que eles se corromperam. A nação de Israel se corrompeu nos dias de Davi. Tem se corrompido, fazem abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem.
Não há ninguém que faça o bem que Deus ordenou na sua lei, porque isso é o bem, né? A gente não pode falar de bem ou mal sem ter uma regra para fazer uma comparação, sem ter um padrão. O bem ou o mal só faz sentido se existe um padrão que determina aquilo que é bom e aquilo que é mal. Se não existe padrão, não existe bem ou mal. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que obedeça à lei de Deus. Israel, nos dias em que Davi escreveu este salmo, abertamente eles passaram a se corromper e cometer os mais variados tipos de pecados e abominações, assim como fazem os brasileiros hoje. E assim como fazem os brasileiros hoje, não havia ninguém em Israel que fizesse o bem que Deus havia ordenado na sua lei. E então Davi ele completa o seu pensamento no versículo 2. Ele escreveu o seguinte: o Senhor, agora não é mais Davi olhando para a nação de Israel e dizendo que todos se corromperam e fizeram-se abomináveis nas suas obras. Agora é o próprio Deus. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. O próprio Deus olhou desde os céus para ver se ele encontrava alguém que tivesse entendimento espiritual. Alguém que o obedecesse, porque buscar a Deus aqui é um sinônimo de obedecer a Deus. O próprio Deus olhou dos céus, mas ele não encontrou ninguém. No versículo 3, ele não encontrou ninguém. A conclusão de Deus é a seguinte: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Deus não encontrou ninguém em Israel que fizesse o bem. Todos haviam se desviado. Todos haviam se juntado e se corrompido e se fizeram imundos. Não havia nem mesmo um que fizesse o bem. Talvez você tenha percebido que Paulo cita os versículos 2 e 3 lá em Romanos 3. Quando ele escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Então, somos superiores a eles? Aqui Paulo, como judeu, falando com relação aos gentios. Nós, judeus, porque nós recebemos a lei de Deus, nós recebemos a aliança de Deus, nós somos superiores aos gentios? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. E ele continua citando outros textos do Antigo Testamento. Davi aqui, ele está expressando como a nação de Israel, nos seus dias, tinha se desviado de Deus e dos seus mandamentos. Paulo, ele se apropria das palavras de Davi e de outras passagens do Antigo Testamento, e ele as aplica não apenas aos judeus, mas a toda a humanidade. Paulo, lá em Romanos 3, ele afirma que aquilo que era verdade acerca de Israel, que adotou o ateísmo prático, um ateísmo prático na medida em que se desviou de Deus e dos seus mandamentos, isso também era verdade com todas as demais nações. Paulo argumenta, lá em Romanos 3. E esse tipo de interpretação e aplicação expandida do Antigo Testamento no Novo Testamento é muito comum na boca de Jesus e dos apóstolos. Mas para os nossos objetivos essa noite, nós vamos nos ater apenas à intenção mais direta e clara de Davi aqui, que é falar acerca do desvio da nação de Israel. Nós não vamos pensar nas demais nações, nós vamos pensar apenas no povo de Deus. O povo de Deus se tornou ateu. O povo de Deus se desviou de Deus. A intenção mais direta e clara de Davi aqui é denunciar o povo de Deus, o povo da aliança, de ter se tornado ateu, na medida em que se desviaram de Deus e se recusaram a fazer o bem que ele, Deus, havia ordenado na sua lei. Todos nós conhecemos pessoas que no passado chegaram a professar a Jesus.
Todos nós conhecemos pessoas que no passado professaram fé em Jesus e passaram a frequentar uma igreja, talvez a nossa igreja. Se batizaram, tornaram-se membros e então simplesmente desistiram de se reunir com o povo de Deus. Se desviaram de Deus. E não mais se importaram em fazer o bem que Deus ordenou na sua lei. Todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que, tendo um dia professado a Jesus, tornaram-se ateus. Não ateus filosóficos, mas ateus práticos. Passaram a viver como se Deus não existisse. Se corromperam, se tornaram imundos, pecando abertamente contra Deus. Conhecendo as verdades espirituais que Jesus nos revelou quando Ele contou a parábola do semeador, é fácil entender o que ocorre sempre que alguém que um dia professou a Jesus se dizia de Deus e da sua lei. É fácil entender. Nem a pessoa que é representada pelo terreno espinhoso e nem a pessoa que é representada pelo terreno rochoso, nenhuma das duas de fato entendeu o Evangelho. E é por isso que, apesar de inicialmente elas terem professado a Jesus, em algum momento elas se desviam. A pessoa representada pelo terreno entre espinhos abandona a sua confissão de fé e se desvia de Deus por causa das tentações que o mundo lhe apresenta. Já a pessoa representada pelo terreno rochoso, ela abandona a sua confissão de fé em Jesus, ela se desvia de Deus por causa das tribulações que ela vai ter que enfrentar nesse mundo. Nós sabemos disso, mas a questão não é essa. A questão não é que nós sabermos e entendermos isso. A questão é que, ainda que essas pessoas nunca se converteram de fato, pelo menos é isso que a gente tem que afirmar, de acordo com aquilo que Jesus ensinou na parábola do semeador, a única pessoa que de fato se converteu é aquela representada pela boa terra, que dá fruto com perseverança até o final. A questão é que essas pessoas nunca se converteram de fato. Nós amamos essas pessoas. Porque, para todos os efeitos, elas eram irmãos em Cristo, né? Elas eram irmãos e irmãs em Cristo. Pessoas que professaram fé em Jesus. E agora que essas pessoas não estão mais conosco, nós sentimos a falta delas. E isso entristece o nosso coração. Mas talvez a gente pode ir um pouquinho mais fundo do que isso. Talvez o desvio dessas pessoas pode gerar em nós algum tipo de inveja. Porque agora, aquelas pessoas que um dia professaram fé em Jesus e agora se desviaram, agora elas cometem certos pecados que talvez nós gostaríamos de cometer. E não podemos.
Então nós podemos ser atacados por dois lados quando enfrentamos uma situação assim, uma situação em que pessoas que um dia nós considerávamos irmãos se desviaram. Nós somos atacados pela tristeza e nós somos atacados pela inveja. Tanto a tristeza gerada pela falta daquelas pessoas que se desviaram, quanto a inveja que nós talvez sintamos pela corrupção das suas vidas, por causa dos pecados que elas cometem, tanto uma quanto a outra, podem nos levar também a considerar o desvio de Deus e da sua lei como uma opção. Se fulano de tal, olha só, fulano de tal se desviou. E aparentemente está mais feliz do que nunca agora. Eu sinceramente, eu não sei o que as pessoas postam no Facebook. Eu só criei uma conta para postar as minhas pregações lá. Eu não entro no Facebook para ver o que as pessoas postam lá. Eu só entro normalmente na sexta-feira, quando eu posto a minha pregação, e depois saio. Eu nem vejo as notificações que aparecem do Facebook. Né? Na verdade, eu nem sei quantos amigos eu tenho. A maioria dos amigos ali que eu tenho são pessoas que não sei por que quiseram ser meus amigos. Quando eu entrei no Facebook, eu só convidei algumas pessoas da igreja aqui e agora eu tenho um monte de gente lá que eu nem sei quem é. Não sei por que quiseram ser meus amigos. Eu não presto atenção em nada do que acontece ali dentro. Mas a impressão que eu tenho o conhecimento que eu tenho, é que as pessoas, elas gostam de, como é que eu posso dizer, ostentar a sua alegria no Facebook, no Instagram e coisas assim. E daí lembrando da história que o pai conta de uma irmã que na época não existia Facebook, né? Acho que devia ser início dos anos 90, ela congregou por um tempo aqui, depois se desviou. E daí ela estava indo agora nos bailão, né? E daí agora ela estava, agora, nunca fui tão feliz na minha vida, ela dizia. Estou podendo ir nos bailão agora, tem a possibilidade do adultério, do pecado, da fornicação. Eu nunca fui tão feliz. Eu imagino que deve ser algo parecido, que aquelas pessoas que um dia professaram fé em Jesus e daí se desviaram, eu imagino que é possível que essas pessoas postem coisas assim no Facebook. Eu não sei porque eu não entro lá, não sei o que se passa. Então a gente pensa, olha só, fulano de tal se desviou e ele nunca esteve tão feliz. Nunca esteve tão bem quanto agora. E eu estou aqui enfrentando essa tribulação. Tudo porque eu sou fiel a Deus. Talvez seja melhor eu me desviar também. Porque aparentemente, quando a gente se desvia, a gente fica feliz, a gente encontra alegria no pecado. Isso é a inveja trabalhando em nós. A inveja dos pecadores, a inveja pelos pecados cometidos pelos pecadores, por aqueles que um dia professaram fé em Jesus e agora se desviaram. Ou a própria tristeza pode nos levar a contemplar o desvio como uma possibilidade. A tristeza pela falta daquela pessoa. Agora essa pessoa me faz falta, de repente é melhor eu me desviar de Deus, aí eu posso me juntar com essa pessoa no pecado dela. Aí eu não vou mais sentir falta dela. Eu vou poder ter comunhão com ela. Porque nós dois estaremos em trevas. Tanto a tristeza
gerada pela falta daqueles que se desviaram, quanto a inveja que talvez nós sentimos pela corrupção da vida dessas pessoas, tanto uma como outra pode nos levar também a considerar o desvio de Deus e da sua lei como uma opção viável. Mas para o Filho de Deus, o desvio nunca é uma opção viável. Para o Filho de Deus, o desvio nunca é uma opção viável. A única opção que você e eu temos é que nós continuemos a buscar a Deus. Que nós vimos aqui como sinônimo de obedecer a Deus. A única opção que você e eu temos é a obediência a Deus, para que nós também não nos desviemos junto com os demais. Essa é a única opção que nós temos como filhos de Deus. Porque se nós nos desviarmos, nós estaremos provando que de fato nunca fomos filhos de Deus. Pelo menos de acordo com a parábola do semeador. A única opção viável para o Filho de Deus é continuar obedecendo a Deus. E não se deixar tentar pela pretensa alegria daqueles que um dia professaram fé em Jesus e agora se desviaram. Porque essa alegria é uma alegria superficial. A alegria do pecado sempre é uma alegria superficial. A pessoa pode ostentar a sua alegria no Facebook, no Instagram, o quanto ela quiser. Se ela está se alegrando no pecado, a alegria dela é uma alegria superficial. É uma alegria falsa. É uma alegria que só está presente quando tudo está bem. Basta que uma coisa dê errado e aquela alegria some. O amor que nós sentimos por aqueles que se desviaram de Deus não pode ser maior do que o amor que nós temos por Deus. Vocês concordam? Jesus disse que nós devemos amar menos esposa, marido, filhos, pais, mães. Devemos amar mais a Jesus do que qualquer outra pessoa. Isso quer dizer que, ainda que nós nos entristeçamos pelas pessoas que se desviaram, porque nós amamos essas pessoas, o nosso amor por essas pessoas, ele deve ser menor do que o amor que nós temos por Deus. Do que o amor que nós temos por Jesus. Porque, se não for, nós teremos nos tornado idólatras e indignos de Jesus. Segundo as próprias palavras dele. E a inveja que nós sentimos por causa dos pecados cometidos, ela deve ser apresentada a Deus, essa inveja. Na semana passada, quando nós vimos o Salmo 13, nós falamos que a oração que Deus gosta é aquela oração que é sincera, é aquela oração que é politicamente incorreta, é aquela oração que se queixa com Deus com sentimentos e pensamentos que contrariam a palavra de Deus. No Salmo 13, versículos 1 e 2, Davi pergunta 4 vezes a Deus, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E a suma disso aqui que Davi está dizendo no Salmo 13, versículos 1 e 2, é que Deus havia se esquecido dele.
O Senhor se esqueceu de mim. Agora, a gente sabe que Deus não se esquece dos seus filhos, mas ainda assim o sentimento de Davi era que Deus havia se esquecido dele. E Davi leva esse sentimento que contraria a palavra de Deus, Davi leva esse sentimento em oração a Deus. Davi não finge que ele não está sentindo que Deus se esqueceu dele. Da mesma forma, se nós sentimos inveja daqueles que um dia professaram a Jesus e agora se desviaram, nós devemos apresentar essa inveja a Deus em oração. A gente deve chegar e dizer para Deus: Senhor, o Senhor está vendo que eu tenho inveja no meu coração. Não adianta chegar diante de Deus e fingir que não existe essa inveja. Porque Deus está vendo. A inveja que sentimos, que talvez sentimos, por causa dos pecados cometidos, ela deve ser apresentada a Deus, para que Ele mesmo supra, para que Deus mesmo supra de forma plena aquilo que nos falta, que nos faz cobiçar o pecado. Porque quando a gente entende que todo e qualquer pecado não passa de uma deturpação do propósito de Deus, a gente percebe que a solução para todas as tentações que nós sofremos se encontra na obediência à palavra de Deus e nas promessas de Deus. A solução para toda e qualquer tentação que a gente possa sofrer se encontra na obediência à lei de Deus e se encontra nas promessas de Deus. Se você sente inveja por causa dos pecados daqueles que se desviaram, apresente a Deus essa inveja, rogando para que Ele faça a vontade dEle, da mesma forma como nós vimos na semana passada. Para que Ele faça a vontade dEle na tua vida, cumprindo as promessas dEle, para que você, estando satisfeito com os propósitos originais e santos de Deus, você não se sinta mais tentado e nem tenha mais inveja dos pecadores. E se você sentir tristeza por aqueles que se desviaram, apresente essa tristeza a Deus. Pelo desvio daqueles que um dia você considerou irmãos em Cristo. E você deve rogar para que o Espírito Santo torne a trazê-los novamente, mas agora com uma conversão real e duradoura. Não condicione a tua alegria ao número de pessoas que junto com você confessam a Jesus. Não condicione a tua alegria eu tenho que ter um monte de gente junto comigo seguindo a Jesus. Não condicione a tua alegria a isso. Porque se você condicionar essa alegria a isso, a estar no meio de uma multidão que concorda com você, essa é uma alegria superficial. Quando todos ao teu redor parecem se desviar de Deus, quando todos ao teu redor, mesmo aqueles que um dia professaram crer em Jesus, quando todos parecem se desviar de Deus, lute pela alegria que só Deus pode te dar. Lute com todas as suas forças por essa alegria. E como você vai lutar? Obedecendo a Deus. A luta é uma luta de obediência. Lutar nada mais é do que obedecer a Deus. Não estar entre aqueles que dizem no seu coração não a Deus. Não estar entre aqueles que até afirmam que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse.
Não estar entre aqueles que se deixam comprar pela alegria superficial do pecado. Lute com a obediência à palavra de Deus e lute com a oração. Obedeça ao Senhor e não se desvie com os demais. Davi continua no verso 4, falando como aqueles que se desviaram de Deus e voltaram para o pecado, essas pessoas propositadamente cometem maldades e maldades contra aqueles que continuam fiéis a Deus. Não terão conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Versículo 5. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós, Davi aqui está falando com aqueles que se desviaram de Deus, vós envergonhais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Davi afirma que esses ímpios e iníquos que se desviaram de Deus, eles são tão maus que eles comem o meu povo. Davi falando do seu povo, não, a gente pode até pensar aqui que é Deus falando, mas na verdade é Davi falando. Eles comem o meu povo, Davi falando como se comessem pão, ou seja, aqueles que se desviaram de Deus e deixaram de fazer o bem que Deus havia ordenado na sua lei, essas pessoas passaram a considerar os fins como justificando os meios. Se elas tivessem que fazer o mal, elas fariam o mal, desde que elas conseguissem o bem para elas. Se elas tivessem que matar os fiéis a Deus para cumprir os seus planos, se assim fosse, elas cometeriam as maiores maldades contra os fiéis de Deus para conseguir fazer os seus desejos pecaminosos. E Davi, ainda considerando que esses ímpios e iníquos um dia professaram fé em Deus, Davi fica pasmo e ele pergunta: será que essa gente nunca aprendeu nada? Será que essa gente não tem conhecimento? Será que esses que no passado se desviaram de Deus e da sua lei, será que eles continuam não aprendendo nada? Será que eles não aprenderam que o pecado jamais é capaz de trazer a verdadeira alegria e satisfação? Será que eles não aprenderam que qualquer estilo de vida que não os leve a invocar a Deus, no finalzinho do versículo 4, em oração, será que eles perceberam que qualquer estilo de vida que não os leve a invocar a Deus em oração não é um estilo de vida satisfatório? E então no versículo 5, será que eles não aprenderam que Deus está no meio dos justos? Será que eles não aprenderam que Deus os colocará em grande pavor, defendendo deles aqueles que são justos? E no versículo 6, será que eles não aprenderam que eles estão se aproveitando dos pobres, cujo refúgio é o próprio Deus? E a resposta a essas perguntas é não, eles não aprenderam que o pecado jamais é capaz de trazer a verdadeira alegria. Eles não aprenderam que qualquer estilo de vida que não os leve a invocar a Deus não é um estilo de vida satisfatório. Eles não aprenderam que Deus está no meio dos justos. Eles não aprenderam que Deus os colocará em grande pavor, defendendo os justos contra eles. Eles não aprenderam que eles estão se aproveitando dos pobres, que eles estão se aproveitando daqueles cujo refúgio é o próprio Deus. Eles não aprenderam nada disso. Eles não aprenderam nada disso e eles não podem aprender isso. Eles não aprenderam nada disso exatamente porque no momento em que eles renunciaram a Deus nos seus corações, no versículo 1, dizendo não a Deus, no momento em que eles renunciaram a Deus nos seus corações, eles renunciaram à própria sabedoria. Por isso que eles se tornaram nécios, tolos, idiotas. Pessoas sem sabedoria. No momento em que eles renunciaram a Deus, eles renunciaram à sabedoria. Mas não apenas à sabedoria. No momento em que eles renunciaram a Deus, eles renunciaram à possibilidade de alcançar a sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio que governa a sabedoria. Quem renuncia a Deus não teme ao Senhor. Logo, não pode alcançar a sabedoria. Quem renuncia a Deus
não apenas renuncia à sabedoria, renuncia à possibilidade de alcançar a sabedoria. Renuncia à possibilidade de deixar de ser tolo. Renuncia à possibilidade de deixar de ser nécio. Renuncia à possibilidade de deixar de ser um idiota do ponto de vista espiritual. É por isso que eles jamais são capazes de aprender coisa alguma. Eles jamais são capazes de aprender qualquer coisa que possa lhes trazer iluminação espiritual. Mas isso não quer dizer que você não possa orar pela salvação dessas pessoas. Porque todas as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Eles renunciaram à possibilidade de alcançarem a sabedoria, mas isso não quer dizer que Deus não possa agir na vida deles. Porque prova disso é que você e eu fomos salvos por Deus. Porque se agora se a gente der atenção um pouco à aplicação universal que Paulo faz, os versículos 2 e 3, lá em Romanos 3, nós mesmos fazíamos parte dessas pessoas que não buscávamos a Deus. Nós mesmos éramos escravos do pecado. E não podíamos e nem queríamos aprender nada da sabedoria de Deus. Mas o Espírito Santo transformou os nossos corações. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos levou ao arrependimento dos pecados e fé em Jesus. E pela transformação que Ele efetuou em nós, Ele nos fez querer obedecer à vontade de Deus, querer obedecer à lei de Deus. Ele nos deu prazer na obediência a Deus. Então, jamais desista de orar pelas pessoas que renunciaram a Deus. Jamais desista de orar pelas pessoas que apostataram da fé. Porque a gente poderia, por exemplo, ir lá para Hebreus, e o escritor de Hebreus fala que aqueles que um dia professaram fé e depois se desviaram, para essas pessoas não há mais esperança. Ele diz isso. O próprio Jesus diz que aquela pessoa que pecar contra o Espírito Santo é exatamente resistir ao Espírito Santo, no testemunho que o Espírito Santo deu acerca de Jesus. Aqueles que pecam contra o Espírito, para eles não há perdão, nem agora e nem na era vindoura. Mas ainda assim, Paulo, eu não me lembro agora se em Timóteo ou em Tito, Paulo ainda diz que a gente pode orar por essas pessoas. Para ver se Deus, na sua misericórdia, conceda o arrependimento a elas. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Deus. Também não desista de pregar o Evangelho a essas pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. Com todo respeito às músicas gospel que existem por aí, a fé não vem pelo ouvir de músicas evangélicas. Porque
se a gente fosse analisar biblicamente a letra de muitas músicas que são evangélicas, que se dizem evangélicas pelo menos, a gente veria que de evangélicas elas não têm nada. A fé vem pelo ouvir, mas não de qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, assim como você jamais deve desistir de orar pelas pessoas que renunciaram a Deus, para que o Espírito Santo lhes traga a salvação, você também não deve desistir de pregar o Evangelho a elas. Porque se um dia elas serão salvas pelo Espírito Santo, elas serão salvas por causa da pregação do Evangelho. Mas também ore para que Deus manifeste a sua proteção a teu favor neste mundo. Porque é disso que os versículos 4, 5 e 6 estão tratando. Esses versículos aqui mostram que aqueles que se desviaram dos versículos 1, 2 e 3, agora estão fazendo mal contra aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Talvez esse não seja o nosso caso. Talvez aqueles que se desviaram não estão fazendo mal para nós. No caso de Davi aqui, eles estavam fazendo mal para aqueles que tinham permanecido fiéis a Deus. Eles se desviaram e não apenas se desviaram, agora estavam comendo o povo de Davi como quem come pão, estavam se aproveitando daqueles que permaneceram fiéis a Deus. E essas pessoas, no versículo 4, elas não invocam ao Senhor. Eles não têm conhecimento, eles não sabem que aqueles que praticam iniquidade e comem o povo como se comessem pão, eles não sabem que Deus vai castigá-los, eles não invocam a Deus. E se uma das falhas deles é exatamente o fato de que eles não invocam a Deus, nós, como filhos de Deus, devemos invocar a Deus no meio do sofrimento. Nós não devemos ficar passivos no meio do sofrimento. A gente não deve sofrer quieto, por assim dizer. Sofrer calado. Nós devemos invocar a Deus no meio do sofrimento. Porque Deus aqui é apresentado como aquele que está na geração dos justos, no versículo 5, e como aquele que é o refúgio dos pobres. Deus é aquele que protege os justos, Deus é aquele que protege os pobres, mas muitas vezes nós não vemos Deus nos protegendo. Muitas vezes nós não percebemos Deus nos protegendo. Essas são aquelas circunstâncias que nós vimos na semana passada, quando parece que Deus se esqueceu de nós. Que foi aquilo que Davi experimentou no Salmo 13. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Nós devemos orar para que Deus manifeste a sua proteção a nosso favor e a favor dos demais justos, e o seu juízo contra os ímpios. Não seja como aqueles que renunciam a Deus, porque eles não invocam ao Senhor. Se nós não renunciamos a Deus, nós devemos invocar ao Senhor. Invoque o nome de Jesus Cristo, teu Senhor, para que Ele te proteja contra todos aqueles que comem o seu povo como se estivessem comendo pão. Ore para que tanto aqui como no restante do mundo, os filhos de Deus possam viver vidas quietas e sossegadas. Porque essa é a vontade de Deus. Paulo diz lá em Timóteo. Porque é da vontade de Deus que nós vivamos vidas quietas
e sossegadas. Para que o Evangelho seja pregado ao mundo. Para que todos venham ao conhecimento da salvação. Paulo continua lá em Timóteo. Porque é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Ore para que tanto aqui como no restante do mundo, os filhos de Deus possam viver vidas quietas e sossegadas. Para que então a salvação seja trazida e anunciada em todo o mundo. Mas não espere que isso aconteça. Não espere que as coisas fiquem tranquilas. Não espere que você tenha uma vida quieta e sossegada para então experimentar alegria. Porque uma alegria como essa é uma alegria superficial demais, uma alegria que só está presente quando nós estamos vivendo vidas quietas, sossegadas, vidas tranquilas. Essa é uma alegria superficial demais. Em meio aos sofrimentos que resultam das maldades dos incrédulos contra você, lute pela alegria que só Deus pode te dar. Lute em oração, lute invocando ao Senhor. Em vez de ficar abalado com o sofrimento, invoque o nome do Senhor no meio do sofrimento. Pedindo que Ele te proteja, pedindo que Ele te liberte. Obedeça ao Senhor e não se desvie com os demais. Invoque ao Senhor e não se abale com o sofrimento. E então, espere no Senhor e se alegre com a restauração que Ele vai operar na tua vida. Versículo 7. Se de Sião tiver já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Davi termina esse salmo com a declaração do seu desejo e esperança. O desejo e a esperança de Davi era que a salvação de Deus já tivesse se manifestado. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. O desejo de Davi, a esperança de Davi era que a salvação de Deus já tivesse manifestado para que então o povo de Deus experimentasse alegria e regozijo. E nós sabemos que a salvação de Deus para o seu povo já se manifestou em carne e osso na pessoa de Jesus, na sua morte, ressurreição e subida aos céus. E agora nós aguardamos o seu retorno, nós aguardamos a consumação de todas as coisas. Mas só porque estamos aguardando o retorno físico de Jesus a este mundo, não significa que nós não devamos esperar manifestações da sua vitória nesse mundo contra aqueles que se opõem a Deus antes mesmo da sua vinda. Na verdade, a gente deve esperar, porque 1 Coríntios 15 fala que o último inimigo que será vencido é a morte. Jesus só voltará quando faltar um último inimigo a ser vencido, a morte. Isso quer dizer que a nossa espera aqui, esperar no Senhor, não é uma espera em que nós ficamos parados. Não é uma espera em que nós ficamos ociosos. A nossa espera é uma espera em que nós continuamos fazendo aquilo que nós fazíamos antes. Nós continuamos obedecendo a Deus, nós continuamos orando.
obedecer, invocar e esperar não são passos sucessivos que nós damos. Não é nós damos o primeiro passo, aí depois nós damos o segundo passo e nós damos o terceiro passo. Não, isso aqui são passos consecutivos, eles são feitos ao mesmo tempo. Nós obedecemos a Deus e ao mesmo tempo que nós obedecemos a Deus, nós oramos a Deus, nós invocamos ao Senhor, e ao mesmo tempo que nós obedecemos a Deus e invocamos ao Senhor, nós esperamos o Senhor. São passos consecutivos, não são passos sucessivos, são passos que acontecem ao mesmo tempo. Esperar no Senhor é esperar obedecendo a Deus, é esperar invocando ao Senhor, é esperar pregando a palavra de Deus. É assim que nós lutamos pela alegria que só Deus pode nos dar. Não nos contentando com a alegria superficial que o pecado nos oferece. O problema não é conseguir alegria. A gente pode conseguir alegria agora mesmo. A gente pode sair daqui e conseguir alegria de forma mais fácil. Basta a gente cometer algum pecado. E o pecado vai nos trazer alegria. Mas não é essa alegria que Deus tem para nós. Porque a alegria do pecado é uma alegria que vem fácil. Basta pecar. Mas ele também vai embora fácil. Nós lutamos pela alegria que somente Deus pode nos dar, por essa alegria sólida, por essa alegria que não desaparece nos momentos difíceis. Nós lutamos por ela e nós recebemos ela como consequência da restauração que Deus vai operar em nós. Porque a suposição aqui, a redenção de Israel, a redenção de Israel é a recuperação de tudo aquilo que foi perdido, enquanto aqueles que renunciaram a Deus comeram o povo de Deus como se o povo de Deus fosse pão. É a restauração de tudo aquilo que foi destruído na vida do povo de Deus por causa dos pecados cometidos contra o povo de Deus. Nós lutamos pela alegria que somente Deus pode nos dar através da obediência a Deus, oração, pregação do Evangelho. E essa alegria, ela vai vir como consequência da restauração que Deus vai operar em nós. Obedeça ao Senhor e não se desvie com os demais, invoque ao Senhor e não se abale com o sofrimento, espere no Senhor e se alegre com a restauração. Não seja como aqueles que se desviam de Deus. Porque aqueles que se desviam de Deus porque eles estão em busca de uma alegria fácil. Parábola do semeador. Eu estou sendo tentado. As riquezas desse mundo, os prazeres desse mundo. Terreno entre espinhos, a pessoa é tentada por uma alegria fácil. Ou então um terreno rochoso. Ela está começando a enfrentar dificuldades pela sua fidelidade a Deus. Ela pensa, eu não preciso disso. Eu não preciso enfrentar dificuldades. Não preciso enfrentar essas pessoas que estão fazendo mal para mim só porque eu sou fiel a Deus, só porque eu obedeço a Deus. Eu não preciso disso. Não seja como aqueles que se desviam de Deus, que se contentam com uma alegria frágil e fácil, porque quem ri primeiro para de rir rapidinho. É quem ri por último que ri melhor.
aquela pessoa que logo se alegra, ela também logo se entristece. Mas aquela pessoa que luta pela alegria, ela continua tendo alegria mesmo quando não há razões naturais para aquela alegria. Busque a alegria que Deus tem para os seus filhos e lute por ela. Lute com todas as suas forças. Obedeça a Deus. Não se desvie com os demais. Invoque o nome do Senhor. Não se deixe abalar pelos sofrimentos. Invoque o nome do Senhor e espere nele. Obedeça ao Senhor e não se desvie com os demais. Invoque ao Senhor e não se abale com o sofrimento. Espere no Senhor e se alegre com a restauração, com a salvação. É isso que o Salmo 14 nos ensina. É isso que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Obedeça ao Senhor, invoque-o e espere nele, e ele te dará alegria e restauração. Amém.